Olá malta, juntos novamente, depois de algum tempo com ausência autorizada, uma ausência justificada. Ficamos tempos imensos, quase que órfãos de opinião alternativa para o nosso irmão que está cá em Angola ou está na diáspora. O nosso trabalho é válido a partir daqui. Fazemos as nossas opiniões, calculamos os factos que acontecem em Angola e é preciso cada um de nós dar também um quê de conhecimento, de sapiência para esta coisa que acontece. Afinal de contas, sapiência porquê? Uns já viveram o que estão a falar e outros vão acompanhando um pouco de trabalho que se vem fazendo. Para melhorar, temos que falar. Daí que retomamos hoje, depois daquele longo tempo de férias, em que eu fui obrigado a sair para passar férias, para ficar em outros lugares a ver o verde que a nossa terra não tem. Nós não temos verde, nós temos betão e areia. Mas vamos conversar sobre os nossos carros. Oh, meus negros! Dirigente, como é? Estamos aqui. Mas como é que está? Esteve lá? Não, mas lá está bom, pô, também. Mas lá está bem? Está bem. Oh. Quer dizer, bem em termos de não haver guerra, não haver... Você que está bem. Bom regresso. Temos que trabalhar. Não se pode ficar parado. Temos que continuar a opinar. Posso entrar? Pique! Então. Pique Ubuntu. Yeah. Ubuntu. Você esteve em Benguela, não é? Sim, estivemos em Benguela. Vamos sentar. Estiveste em Benguela com a equipa Ubuntu, não é? Sim, com o projeto Ubuntu. Foi uma atividade brutal. Né? Quantos foram? Na verdade fomos o três. Isidro. Foi o Isidro, foi o Moata Medina e eu. E o Fênix? Foram vocês. E o Fênix não foi? Não, o Fênix acabou por não ir, infelizmente. Estão a deixar, agora estão a separar as pessoas? Não, era suposto. Não gosto disso. Só que aconteceu o imprevisto, então ele acabou por não ir. Mas é importante porque pronto, o pessoal também acompanha os diálogos que fazemos aqui, não é? Os nossos diretos, da mesma forma como acompanha o projeto Ubuntu. Então, na verdade, são dois projetos que são fusionais, não é? Ligam-se um no outro, tanto é que o Isidro é um membro também dos nossos diálogos de carro. Tem sido bom esse exercício. O Milonga Bernardo, Milonga, essa Milonga também, Vi o Milonga agora tem estado a fazer, agora não, já há algum tempo, tem estado a fazer aquela opinião de convencional, né? Da televisão convencional, mas é nosso, não é? Quando nós queremos tirar a limpa alguma coisa, a gente convida, ela é nosso, eu sou teu, ele é meu, então a gente chama o Milonga vem. É nesse caso que o Milonga está connosco constantemente e vocês o conhecem tanto aqui quanto em outro lugar das televisões, não é? Portanto, Milonga, você avalia muita coisa friamente, não é? E é um termo que você usa, sem... Forma desapaixonada. Mas com urbanidade. Urbanidade. Com urbanidade. Urbanidade é necessário, não é? É necessário. Para a gente ser compreendido. Pois, para sermos compreendidos, mas também para compreendermos os outros. Yeah. Porque muitas vezes o que parece é que nós queremos ser compreendidos, nós queremos formar opinião, mas temos dificuldade em compreender a opinião de terceiros. Sim. As nossas opiniões não são dogmas. Pois não. Daí que, porque se quisermos alterar as coisas nessa sociedade, devemos compreender que grande parte dos erros que foram cometidos deveu-se à intolerância. A intolerância não é só política, também a intolerância dos intelectuais, a intolerância dos fazedores de opinião. Daí que devemos manter sempre a ponte de diálogo para se poder conseguir consensos. Tudo é dialogável, desde que haja esta perspectiva de eu poder ouvir quando o Miguel estiver a falar, ouvir, perceber o Miguel e depois poder retorquir, concordando ou não concordando. E daí o Miguel poderá vincular-se ao meu ponto de vista, caso eventualmente também tenha o mesmo ponto de vista, ou então, se os meus argumentos de razão forem suficientes demais para trazer o Miguel do seu ponto de vista ao meu.
Quando o contrário, eu devo respeitar, não é? Porque é normal que, enquanto seres diferentes, em determinados momentos tenhamos pontos de vista, obviamente, diferentes. E é essa diferença que faz a sociedade crescer. E foi pela falta de respeito, pela tolerância, pela intolerância desta diferença que, infelizmente, os nossos mais velhos cometeram determinados erros que nós não devemos mais cometer. Sim, senhora. Olha, falou em erros, vou pegar isso daqui a pouco, mas eu para dizer que muita gente deve estar a pensar, deve ter pensado, acabaram com os vídeos, Conta Miguel, como é Conta Miguel, depois de ter saído do país, esqueceu os miúdos. Não. Estava a fazer reflexão, estava a acompanhar. Mas uma das reflexões que eu fiz, o Pique e o Milonga vão prestar atenção, foi de que eu estive a pensar no passado, em que falava-se de uma forma corruptiva de se tirar o dinheiro da Angola. Ouvi um mais velho, não sei se ele falou ou não, mas sei que a resposta foi que não, 10 milhões de dólares emprestaram-me 10 milhões de dólares. Não, ofereceram-me, né? Ofereceram-me. Então, mas foi uma prenda. 10 milhões de dólares oferta a uma pessoa mais velha. Não digo mais velha, já começa dos 18 anos. Quando já é uma pessoa com uma idade, uma idoneidade, não se pode pensar, sobretudo quando temos pessoas que sofrem, ensino débil, que se paga, saúde complicada. Então, o que nós devemos pensar é no outro. Nunca podemos pensar, o dinheiro me foi ofertado, não é? Oferta de um dinheiro tamanho 10 milhões de dólares. Eu acho que aqui, vocês também perceberam isso, mas aquilo foi vídeo ou foi áudio? Mas deixa-me começar aqui pelo Pique. Eu, por acaso, não sei se foi um vídeo, se foi um áudio, se foi um mas texto. Ou é verdade ou é mentira isso? Não, Conta Miguel, nós sabemos que dilapidaram o erário público. Não, também quero dizer que, às vezes, quando não se é verdade, tem que vir a público... Sim, também desmentir. Pois, desmentir. Exatamente. Os nossos cotas não têm esse hábito, né? Não têm esse hábito, infelizmente. Mas eu também ouvi, né? Que pegaram num dinheiro público e andaram ali a distribuir às pessoas e tudo mais. O que é mau, porque prejudicaram o país e fizeram com que o país caísse, né? O país cometeu um suicídio oferta de 10 milhões de dólares. Que provocou um suicídio econômico no país. Claro. Quer dizer, uma oferta de 10 milhões. 10 milhões, outras também receberam 800 milhões. Mas o dinheiro, mas espera só, o que é que o mais velho pode pensar numa oferta de 10 milhões? Que o dinheiro saiu da onde? Do bolso de alguém? Exatamente. E depois... mais velho! Mas Conta Miguel, também não é estranho num país onde você teve um ministro do interior, da defesa, salvo erro, que não sabia assinar. Nós tivemos ministros nesse país que não assinavam. Não assinavam? Não assinavam. Não sabiam. Não é possível. Isso é invenção. Qual é a invenção? Ministro que não assina. Ministro não assinava. Não sabe escrever? Sim. Estudou pouco ou não estudou? Não estudou quase. Então, indivíduos que tiveram dificuldades, indivíduos que tiveram na mata e foram preponderantes, chegaram aqui e fizeram o quê? Pegaram em determinados cargos e atribuíram para compensar o esforço. Um país não se governa com políticas de compensação de esforço. Coloca ali um indivíduo que seja capaz de governar. Todo cidadão, seja ele militar, seja ele antigos combatentes ou não, ele tem que se beneficiar daquilo que o país faz em termos de recursos financeiros. Isso é o normal, mas o nosso país não foi assim, não foi assim. Então, andaram-se a atribuir cargos, andaram-se a atribuir dinheiro, se oferecer dinheiro, mas dinheiro público. Então não é uma oferta, é um roubo com um respaldo legal. E tem ainda um caso. Eu ouvi dizer que o presidente do passado, tanto do Herbela quanto da República do anterior, ofereceu 800 milhões de dólares à sua irmã em 10 minutos. Exatamente. Então essas são essas ofertas. Exatamente, são essas ofertas. O que o Bafderi construiu em 20 anos... 800 milhões. 800 milhões. Construiu em 20 anos... Cerca de 26 até. Exatamente. Há 26 anos, né? Sim. A Mana Marta conseguiu em um dia, em 10 minutos. 10 minutos. Toda vez. Sim. Oferta do dinheiro público. Dinheiro público. Mas o que é?
roubo, isso aqui é o nepotismo, pegar no que é público, no que é de todos e doar a oferecer. um familiar próximo. Mas sabes porquê, Cota Miguel? Há um analfabetismo político reinante nos governantes africanos, essencialmente. A África do passado era constituído por reis, não é? O poder era do rei. O rei, nessa perspectiva do rei e agora o presidente, a relação existencial entre os dois é que o rei é soberano. O rei é que faz o que ele bem quiser. Ou seja, a vida do Miguel pertence ao rei. As terras pertencem ao rei. O cidadão normal ou o súdito tem que trabalhar e pagar uma cota ao rei. No sistema presidencialista, o soberano é o povo. Logo, se aqui o rei é que manda, aqui o povo é que manda. Porque a soberania reside no povo e os presidentes não sabem disso. Por isso é que os presidentes atuais... Qual é o presidente que não sabe? Nenhum presidente africano sabe disso. Nenhum. Por isso é que a realidade da África atual é que o presidente faz tudo. Vai pedir emprestado um dinheiro sem consultar o povo. E para a solução do nosso país, essencialmente, tínhamos que criar uma Assembleia Consultiva Popular. O que é uma Assembleia Consultiva Popular? É uma Assembleia onde o povo tem voz, o povo tem que definir, decidir e participar naquilo que a equipa de políticos está a pensar. Vejamos, vamos pedir 20 milhões. Sim, quer dizer, não, pronto, ok. Vai nesse exemplo, porque eu queria, para não fugir, sim. Vamos pedir 20 milhões à China. Ok, vais pedir 20 milhões, você teve a anuência de quem? Pois o Parlamento só não chega, porque o Parlamento está corrompido, então você precisa... O Parlamento está corrompido? Sim, o Parlamento está corrompido. Não, eu, quer dizer, talvez, quer dizer, eu não vejo nesse prisma, mas eu vejo que os deputados deviam ser escolhidos também com uma eleição. Ainda assim, já foi assim no tempo do poder popular. Mas agora veja, os deputados escolhidos por uma eleição, com essas eleições corrompidas, Cota Miguel, não existe lisura nesse processo. Logo, o povo tinha que ter voz, mas não significa que todo o povo vai ter voz, mas pessoas influentes na sociedade poderiam ter voz. Por exemplo, o Miguel Neto poderia constar dessa Assembleia Consultiva Popular para ter uma opinião em relação a algum assunto. Ou aquele outro cota, que é o Rafael Marques, podia constar para ter uma opinião. Cotas que não são políticos, mas que se batem para melhorar a coisa social. O país caiu nesse desastre, nesse suicídio econômico, porque faltou a opinião pública. Veja só, você pede emprestado 20 milhões, por exemplo, né? 20 milhões ou 20 bilhões, por exemplo. Mas esses 20 bilhões não vão ser nada se você não criar uma política de estabilização da balança cambial. A estabilização da balança cambial vai criar aquilo que eu chamo de mobilidade de investimento. A mobilidade de investimento vai criar aquilo que eu chamo de mobilidade, não é que eu chamo, mas que se chama de mobilidade de empregabilidade. A mobilidade de empregos vai criar uma economia familiar estável. A economia familiar estável vai criar uma economia social estável. A economia social estável vai abrir portas para uma economia nacional estável. Como é que esse processo é feito? As pessoas têm emprego e são bem remuneradas, então vão poder comprar os serviços e os bens. Os serviços, por exemplo, da ENDE, vou poder pagar sem dificuldades. Da EPAL, vou poder pagar sem dificuldades. E todos os outros serviços que são prestados pelo Estado, eu vou pagar. Vou poder pagar o IVA sem problemas nenhum. Vou poder pagar outros impostos, vou pagar o meu IRT, a minha segurança social. E o país vai fazer dinheiro com essa arrecadação, né, fiscal e outro tipo. Isso aqui, então, aqui quer dizer, o próprio PIC aqui já está interno no seu diagrama.
Já fiz um diagrama. Já levei o país para uma realidade o país também diagramada. devia confiar em ti para esse tipo de estatística. Sim, mas o país não pode confiar em mim, sabe por quê? Porque senão os roubos acabam. Já voltamos. O negócio consigo mesmo acaba. Já volto assim. Não sei se fomos ultrapassados pelo que o Pico estava a dizer, mas a verdade é que eu quero mesmo, e porque estive a tentar fazer o exame de consciência, com relação a uma oferta milionária. 10 milhões de dólares é para uma oferta a uma pessoa que é uma pessoa adulta. Político supõe ser uma pessoa que tem uma consciência extensiva para a população. Então nós temos dificuldades financeiras. Você diz que recebeu uma oferta de 10 milhões, quando as ofertas depois já foram 800 milhões em 10 minutos. Podemos falar disso ainda? Claro que sim, Miguel. Primeiro é importante dizer que também tomei conhecimento dessa informação e foi uma informação aleatória, acautelando aqui a presunção da inocência. A ser verdade, essa informação é grave. Porque estamos a falar de oferta feita por um gestor público. A gestão pública é feita estritamente com respeito aos princípios estabelecidos pela lei, pela Constituição e a lei. E nós temos aqui a Lei 16/95 que estabelece os princípios que regem os atos da administração pública. Mas antes de dizer que todo e qualquer gestor público só deve, e atenção ao verbo, é mesmo dever, só deve, é imperativo aqui, não é facultativo, só deve fazer aquilo que a lei lhe permite. E a lei não permite ao gestor público de tirar dinheiro dos cofres do Estado para fazer ofertas. Então, daí começa mal. A maldade começa já em quem faz a oferta, porque a lei proíbe isso, porque o gestor público, no âmbito daquilo que é a sua própria atividade, deve fazê-lo para a percepção do interesse público. O interesse público o quê? O interesse de todos nós, da coletividade, não é de nenhum grupo. Isto não é poesia do Milonga, é a lei que diz. Mas a lei é que é respeitada. A lei estabelece o princípio político. Mas a lei é lei só ou lei que é respeitada e gerida em função? Porque eu sei que pessoas que estão acima da lei em Angola. Acreditam estar Estão ou estiveram, não sei. Até hoje também não há nada que seja... Hoje acreditam estar acima da lei, mas ninguém está acima da lei. O que acontece... Ninguém deve estar. Ninguém deve estar acima da lei. O que acontece ou o que ocorreu, o que eventualmente ainda sentimos um pouco desta vertente, é o facto de nós não termos ainda um sistema judicial que é totalmente livre. Nós temos um sistema judicial que ainda vai a reboque do poder político. Nós não temos aquilo que é um verdadeiro check and balance. O check and balance que foi apregoado pelos pais vamos voltar para a Revolução Liberal Francesa, da tal de Liberté, Égalité, Fraternité, aquilo que foi desenhado por Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau, que quando falam aqui da separação de poderes, nós não temos uma verdadeira separação de poder. Formalmente nós temos um poder judicial, formalmente nós temos um poder legislativo e um poder executivo. Entretanto, nós temos materialmente temos um poder executivo que manda, que influencia e em determinados momentos determina a dinâmica do poder judicial e legislativo. E quando isso acontece, quando não há uma material separação de poderes, claro está que corre-se o risco de ter aqueles que se arrogam como estando em cima da lei, o que num Estado verdadeiramente democrático e de direito não deve acontecer. Aliás, se formos olhar para o artigo 1º da nossa Constituição, que consagra a República de Angola como um Estado soberano, democrático, onde o poder reside onde? No povo. A soberania, o poder reside no povo. Atenção, não reside no governante. O governante é um mero servidor. E eu não estou aqui a ser poético. Não, devia ser assim, nem é. Esse povo... Voltando à questão, o erro começa aí, porque se eventualmente fez a oferta de 10 milhões,
Isso era crônico. Então o dinheiro do povo, o dinheiro de todo vai oferecer, Miguel. Não, o problema não é oferta. E quem recebe também. Não, quem recebe também deve colocar em causa isso, porque você não topa o povo. Existem normas também, Miguel, mesmo as ofertas, mesmo até para um garçom, existem normas que limitam portanto, o próprio valor da oferta, porque depois deixa de ser oferta, é um elemento já de corrupção. É preciso saber quem está a oferecer e quem a pessoa está a receber. Que conexão, que ligação existe? Há ou não há a possibilidade de algum momento a pessoa que está hoje a ser beneficiada pela oferta estar numa posição de favorecer aquele que está a ofertar? É preciso fazer essas ligações. Quando há determinadas ligações, então não é uma oferta, é corrupção. É condicionar o ato, é condicionar a ação daquele que vai se beneficiar. Aqui com as devidas aspas. Mas nesses temas não estamos a falar de oferta, estamos a falar do assalto ao erário, a coisa pública, a res pública, porque a gestão pública deve ser feita com probidade. Tem de dizer que olhar que este dinheiro não é meu, é de todos. E portanto, o meu exercício deve beneficiar a todos e não a grupos, que é o que não aconteceu. É aquilo que eu, um dia, pensando e olhar para o nosso país, a única frase que eu consegui entender é que, infelizmente, fizeram takeaway do nosso erário. Portanto, trataram o dinheiro do Estado como se fosse uma pizza. Como é que nós tratamos uma pizza, Miguel? Aliás, quem confecciona a pizza já vai escalonando, não é? Cada um tira um pedaçozinho e tal. É exatamente isso que se fez com o erário. E vamos esperar que haja vergonha, haja decência, mas haja sobretudo um compromisso maior com a coisa pública, porque nós temos tudo para dar certo. O Miguel inicialmente falava do pico que esteve em Benguela. Eu estive no final de semana prolongado em Malães, ver os anacronismos e para já agradecer. É muito carinho, Miguel. As nossas palavras não estão a ser em vão. As pessoas, nós vivemos isso diariamente, este carinho, esse reconhecimento, e que também nos chama a responsabilidade que nós devemos ter, não é? Há muita gente a acreditar e nos dão força e vão dizer, pá, estamos convosco, vocês não estão sozinhos, continuem em força. E em nome de todos, permitam-me agradecer em nome de todos e dizer que nós vamos continuar, porque o país é de todos. Não, mas eu estava a falar de Malães. Há, por exemplo, um anacronismo lá. Há um município que está a produzir arroz. Entretanto, a fábrica de descasque de arroz colocaram 200 km depois, sem estrada. Sem estrada. Mas eu é um angolano que não quer. Pois, aí a questão que se coloca é... não querem qual é a perspectiva, qual é o sentido de alcance que se teve nesse investimento? Claro está... só para não dizer que não houve um investimento para uma fábrica, nunca saiu uma fábrica tão distante, porque a importação de arroz ainda enriquece mais do que a produção de arroz. Enriquece mais entre aspas, mas entretanto, daquilo que é o valor humano e para a riqueza nacional, a aposta na produção local é o mais certo. Eu estive em Malães durante 3 dias. Choveu a sexta, choveu ao sábado, choveu ao domingo, Miguel. Terras super aráveis. 35 milhões de hectares. Como é que temos fome? Fui até as quedas de Calandula. E Portugal vive de turismo. Portugal vive de turismo, e nós sabemos isso. Faz do Rocio, o que mais vês são estrangeiros, não é? Que vão depositar 20 euros, 10 euros, 5 euros, 2 euros. Mas eu acho que Angola, quando você faz uma oferta, quando você recebe uma oferta de 10 milhões, mas nós precisamos de 100 euros. Miguel, permita-me só porque é que eu estava a falar de turismo? Eu deixei até mesmo lá na fonte, onde caem as águas das quedas de Calandula, mais de 1 quilômetro, terreno inóspito, vazio, difícil, acesso difícil. Quem já lá esteve... E quem lá está, porque está vendo? É um precipício. Entretanto, eu vi muitos cidadãos estrangeiros lá. À medida que íamos descendo, era até engraçado. As pessoas que já vão subindo têm que ter aquele período de alguns refastelados para ganhar fôlego para continuar a marcha. Quer dizer, é um espaço que daria muito dinheiro. Lá na queda de Calandula não vimos um espaço para comer. Tivemos que comer banana com ginguma. Dizem que há um do outro lado, não é? Do outro lado, eu vi que há um. O acesso é complicado, por onde a gente, o percurso que a gente seguiu,
teríamos que fazer mais um outro trajeto meio complicado. Epá, é só mesmo banana com jinguba, num espaço daquele, Miguel, que devia ter dormitório, que deviam ter restaurantes, fonte de receita para achas que nós próprios estamos a abandonar? Mas agora uma informação... O Moinho disse que Malange está bem? Mas a informação que me foi dada por um ex... Não responde, você já falou. Um ex-administrador de lá, Miguel. Sim. Apareceram cidadãos estrangeiros que não vai salvar nada. Apareceram cidadãos estrangeiros que queriam. Atenção, esta é uma informação que foi dada por alguém com responsabilidade. Foi administrador aí. Sim. Tem uma pousada. Tem uma pousada do outro lado. Do outro lado. Mas tenta falar do outro lado. Sim, tem uma pousada. Tem que ser do outro lado. Não melhoraste nada. Pois, Miguel, o que eu estava a dizer é o seguinte agora. Esse aí doeu uma alma. Surgiram lá estrangeiros, no tempo da outra senhora, que queriam investir em Calangola, concordaram com a administração local. Entretanto, esse projeto foi vetado por causa das comissões. Por causa das comissões? Pois, que tinham que ter sócios angolanos, aliás, a lei era assim, mas esses sócios angolanos iam entrar com nada. E já sabemos quem são esses sócios, não é o Miguel, não é o Pique, nem são os das ofertas. Das ofertas. São os tais que têm sangue de gestão, não é? Pois, têm o património genético para gerir o país. Já que assim é, ninguém entra. Depois de algum tempo, surgiu um nacional com o mesmo projeto. O projeto só não avançou porque as autoridades locais não aceitaram, alegando que se vocês não quiseram que os estrangeiros viessem cá, e, entretanto, para além de investir no parque turístico, iriam construir infraestruturas, entre eles residências, também não vamos aceitar que nacional algum ponha aqui investimento. Se for, mas já sabemos quem é o nacional. Se for, é o nacional. De primeira? É o nacional. Porque nós estamos divididos entre angolanos de primeira e de segunda, de terceira, de quarta, de quinta, de sexta, de sétima, de oitava, de nona, de décima, por aí. Mas a verdade é que nós estamos a avaliar os nossos factos. Nós estamos a tratar de pensar os nossos problemas. Ninguém deve incomodar-nos por isso. Eu sou angolano, estes são angolanos. E atenção que houve pessoas que não são angolanas que trataram de levar o nosso dinheiro daqui. Bom, não é o caso. Mas a verdade é que muito caso desse está a acontecer aqui. Uma situação que todos nós temos que olhar para o conhecimento para conseguir resolver este problema com o pensamento. Sim. Muito mal. Diante do que ouviu daqui, o que você quer acrescentar? Um monte de coisas, escuta, Miguel. Sério? Sim, porque, bem, são denúncias, né? Isso demonstram claramente que nós temos péssimos gestores públicos, né? Por quê? Porque o gestor tem que saber que não está ali para se servir, ele não é um rei, ele é um presidente. Sendo que é um presidente, ele precisa respeitar a vontade do povo. E esse povo... Mas com base nas leis. Exatamente. As leis aqui não são respeitadas, não há justiça. Ou há justiça? Não há. Eu vi uma vez alguém dizer, presidente faça, presidente atira, presidente cumpra. Presidente, mas agora estou a ouvir também tem problemas, o senhor. O grande problema desse país, Coda Miguel, é que pensam que o presidente, o que faz tudo, não é. Não é. O presidente tem que ter uma equipa. Vamos só ver. Por isso é que todos nós agora queremos ser ministros. Sim, vamos só ver. A equipa econômica do presidente João Lourenço é péssima. Olha, saiu agora um documento aí a dizer que o próprio MPLA aceita isso. Que a equipa econômica é péssima. Sabe por que o MPLA aceita? Não, é só para dizer o seguinte. Eu estou aqui há mais tempo que vocês. É verdade. Desde 75 que não há economia nesse país. Não há economia desde 1975. Sim, tal como a sociedade apareceu em 1974 até 2019. Hoje alguém me disse, Cota Miguel, Luanda Finanças está a ficar limpa. Hoje... Cota Miguel, sabe por que não há economia? Primeiro é que o que chamamos de economia, ela é dolarocêntrica. Ela depende do dólar. Essas facadas que estamos a sofrer atualmente nem é por causa do IVA, é por causa da instabilidade da balança cambial, o que é perigoso, porque quando você tem essa instabilidade, você não consegue mobilizar investidores. Vou dar um exemplo simples. Eu quero fazer um investimento e antes de eu fazer o investimento vou fazer um estudo de viabilidade, depois vou saber onde é que eu vou fazer, quanto é que eu vou usar, onde é que eu vou comprar e tudo mais. Eu quero comprar
tênis na loja do Miguel. A loja do Miguel vende os tênis a 5.000 kwanzas. Eu vou comprar na loja do Miguel e vou vender a 5.500 ou a 6.000 kwanzas. Vou ganhar 500 ou 1.000 kwanzas, não é? Sim, mas eu fiz esse estudo no dia 2 e no dia 5 eu já tenho dinheiro para ir comprar e começar o meu exercício econômico. O que acontece? É que no dia 5, quando eu for fazer as compras para o meu exercício, eu encontro uma alteração de preços. Os tênis que eram 5.000 na loja do Miguel, no armazém do Miguel, já são 7.000 kwanzas. Mas eu fiz o meu cálculo, eu fiz o meu estudo de viabilidade em função dos 5.000 kwanzas. Como é que vai? Como é que eu vou me virar ali, Cota Miguel? Eu fiz um estudo para gastar, por exemplo, 50.000 kwanzas em tantos pares de calçados. Quando eu vou, o preço está alterado. Eu tenho que voltar para fazer um outro estudo de viabilidade. Vou voltar para fazer outro estudo de viabilidade no dia 5, para então no dia 6 ou 7 voltar à loja do Miguel e encontro o coisa, já está a 9.000 kwanzas. Por que há essa alteração? Porque o dólar ontem estava a 60, no dia seguinte já está a 68. Afinal, quem discordou não é mesmo o dólar? É o dólar. Então por que estão a buscar dólar lá fora? Por isso é que a nossa economia é dolarocêntrica, ela depende do dólar. O que é que você podia fazer para contornar petrodólar? Isso? Sim, ela depende. Para você vender o petróleo, tem que ser por dólar. Para você comprar os bens que você precisa para a cesta básica e para outras necessidades funcionais para o país, você precisa do dólar. Nós não podemos precisar do dólar numa margem de mais de 95%, é perigoso. Mas você vai continuar a precisar do dólar, porque infelizmente, e vou usar o termo que sempre usaram contra muitos angolanos, falta patriotismo na gestão e naquilo que tem que ver com o investimento local. Porque nós temos, aquilo que nós consumimos é maioritariamente importado. Sim. Nós importamos do alho ao jindungo, Miguel. Sim. Nós importamos do alho ao jindungo. Isso é vergonhoso. E para importar, a moeda de troca, ora, ou é o dólar ou é o euro. Exatamente. Não é o kwanza. Nunca será. Mas nunca será. Não, agora, sabe o que podíamos fazer para fortalecer a economia? Podíamos fazer um investimento no setor agrícola. Ponto número 2, fazer um investimento naquilo que chamamos de profissões liberais. Cota Miguel, nós podíamos ter pessoas, milhares de atletas a praticarem badminton e a viverem do badminton, milhares a praticarem hóquei e a viverem do hóquei. Mesmo bilhão buraco. Exatamente, milhares a praticar qualquer tipo de desporto e a viverem daquilo. Você descongestiona outros sectores sociais. Era importante olharmos ali. O futebol é tão empobrecido que o futebolista só almeja os clubes do top. Não pode ser assim. Até os clubes que não são do top podiam ser capazes de proporcionar uma vida condigna para os seus atletas, mas em Angola não é assim. E depois, tens um desporto que ele depende muito daquilo que é a política, ou seja, um desporto empelarizado, completamente empelarizado, porque os tios, donos dos clubes, são todos eles do empelar. Não, mas pois. Olha, e onde é que eles conseguem o dinheiro para sustentar os seus clubes? No erário público. Então, o que é que você faz? Todo esse exercício, tirar dinheiro do erário público e meter na tua coisa, é um suicídio econômico. Você está a matar o país. Por corrupção. Corrupção, o milonga aqui isso é corrupção. Exatamente. E depois, até hoje isso continua. Continua. E depois não temos uma lei forte capaz de julgar essas pessoas. Cota Miguel, se fosse um hospital público, julgar, ainda mesmo fazer qualquer coisa que seja, né? Qualquer coisa que fosse possível. Se fosse para um hospital público, Cota Miguel, são 3 serviços essenciais no hospital público. Fora do exercício, né, daquele exercício que tem a ver com curativos e tratamentos e etc. Tem a limpeza, tem a jardinagem e a alimentação. As 3 empresas que limpam, que alimentam e que fazem o exercício de jardinagem são da diretora,
o outro do diretor clínico, o outro do terceiro indivíduo. Ou seja, é por hierarquia. Quem paga isso? É o Estado. Quem é o Estado? Somos nós também. O povo. Então é o dinheiro do povo que paga a empresa do diretor clínico, que paga a empresa da diretora principal do hospital e que paga o terceiro homem nessa linha de hierarquia. Está errado isso. Você está a enriquecer pessoas de forma ilícita. Porque... Exatamente, é o tal negócio consigo mesmo. São pessoas, ou seja, são empresas que estão a ganhar dinheiro sem passar por um mecanismo de exercício de concurso público, legal, legítimo. Será que o presidente atual não sabe disso? Será que o ministro... Ele sabe tudo. Das finanças... Ele saberá tudo. Não, mas o presidente supõe saber tudo. Não. Então, mas tem a sua volta? Sim, tem que ter à sua volta pessoas credíveis. Agora, acredíveis. Essas pessoas... Especialistas credíveis. Não precisa ter especialista, Cota Miguel. Não precisa. Não precisa ter especialistas. Não precisa. Da área de econômica. Especialista da área, sim. Agora, especialista tipo aquele gajo bué experimentado, desculpem o termo, aquele indivíduo bué experimentado. Precisamos de pessoas que sejam capazes de ver. E esse pode não ter experiência. Mas as pessoas também não veem porque não querem. Aqui sim, também não estão a ver porque não querem. Não, a questão não é não querer. Será que não Miguel? Eu até não diria que não venham. É a impelarização do sistema governamental. O problema é sistêmico. Ok. Portanto, quase todo mundo tem relação de familiaridade. Se não é primo, é sobrinho, é compadre, é afilhado, é padrinho. Então, é o Miguel que, por exemplo, está num cargo numa função de fiscalização e o Milonga que é executivo. O Miguel até tem a informação, viu que o Milonga agiu mal, tem provas bastantes e quer tomar medidas. Chega em casa a esposa que vai dizer: mas o Miguel, o Milonga é o compadre. Está a ver? Portanto, isso aqui é todo mundo família. Sim. Você não de consegue forma direta ou indireta, assim. há uma relação, há uma promiscuidade. Portanto, isso aqui é um sistema. O maior problema do nosso país tem que se fazer uma ruptura desse sistema. E eu acho que o próximo desafio sobre o Presidente da República... Mas peraí, então, mas tem justiça? Mas justiça o quê? Mas, que não tem mas justiça é o indivíduo. Então as conexões do sistema que nós estamos a falar não é a mesma coisa, Miguel. Essa justiça que se fala aqui, quer dizer, pronto... Vê, e eu quando falei do superpoder do sistema executivo em detrimento do legislativo e judicial, é de lei. Não foi ilegal a decisão do Sr. Presidente da República. A lei lhe permite. Está falando de hoje ou de ontem? Não, o atual. A lei é a mesma, é a Constituição. A Constituição, por exemplo, houve um juiz-presidente que demitiu-se,